A paz do Senhor Jesus para você. Eu sou o pastor Maxwell Fajardo. É um prazer imenso nós estarmos juntos em mais esta oportunidade, nesse espaço virtual, para podermos participar de mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus em Vila Perus, em São Paulo. Nós estamos estudando neste trimestre a revista Lições Bíblicas da CPAD, e fala sobre a carta de Paulo aos Efésios. E esta semana o nosso tema é a lição de número 6, a condição dos gentios sem Deus. Eu quero convidar você para nos próximos minutos reservar esse tempo para que nós possamos estudar mais uma porção, mais uma parte do capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. Hoje, especificamente, capítulo 2, os versículos 11 e 12. Eu vou fazer aqui a leitura bíblica da lição para podermos discutir esse texto, Efésios capítulo 2, versículos 11 e 12, e na leitura bíblica em classe, depois tem um trecho também na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículos 12 a 14. Então vamos começar com Efésios capítulo 2, versículos 11 e 12, que diz o seguinte: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos capítulo 4, versículo 12. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Muito bem, como nós estamos destacando aqui em todas as aulas desse trimestre são uma sequência. Então, sempre a continuação da aula anterior. Na aula anterior, para você que assistiu, você que teve a oportunidade de acompanhar, nós estudamos Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. São os versículos anteriores desse capítulo 2 de Efésios, em que Paulo fala um pouquinho sobre os privilégios que nós temos por estarmos em Cristo, né? Em que lugar Deus nos colocou. E aqui, nesse versículo, já que ele já havia falado sobre a posição atual que nós temos em Cristo, que a igreja tem em Cristo, ele lembra a maior parte aqui dos seus leitores qual era a sua posição anterior. Lembre-se que a maior parte dos leitores para os quais Paulo escreve a carta aos Efésios eram gentios, ou seja, não eram judeus. E aqui, já que ele havia falado sobre a nossa posição atual em Cristo, já tinha falado sobre a nossa posição futura em Cristo. Lembre-se lá no finalzinho da outra lição que nós falamos que nós estaremos eternamente numa posição de apresentar a todo o universo o tamanho da graça de Deus. Nós seremos a vitrine da graça de Deus para todo o universo. Então ele fala sobre a nossa posição presente, fala sobre a nossa posição futura, e aqui ele relembra a posição passada. Ou seja, olha, eu sei que vocês estão bem alegres por conta de tudo que eu falei, do que Cristo fez por vocês, mas não se esqueça de onde vocês vieram. E aqui, para explicar dessa posição passada, é importante que a gente retome alguns pontos da história do povo de Israel. É muito importante para nós, para compreendermos o sentido dessa lição de hoje, entendermos bem essa distinção entre judeus e gentios, e como é que isso se torna um problema na época em que o Novo Testamento foi escrito. Inclusive, uma das palavras-chave para a nossa lição de hoje é essa palavra circuncisão. Então, para podermos chegar aqui no problema que o apóstolo Paulo aponta nesse texto,
e como que Cristo resolveu esse problema, que é o tema da lição que vem, a lição que vem, a lição de hoje, elas estão assim muito ligadas, é a continuação do assunto. Bom, para poder chegar nisso, nós precisamos retornar, né, ao Antigo Testamento e entender qual que é a posição dos judeus dentro da história sagrada. E Deus, ele sempre teve um plano, a Bíblia diz que foi um plano que Deus traçou, que Deus estabeleceu antes mesmo da fundação do mundo, que é o plano de salvação de toda a raça humana. O ser humano caiu, houve a queda lá no Éden, quando o ser humano revoltou-se contra Deus e o pecado passou a ser parte da condição humana. E o plano de Deus era um plano voltado para a salvação de todo o universo. Deus, ele tem um desejo de salvar a todas as pessoas. O próprio apóstolo Paulo diz lá na sua carta a Timóteo que Deus quer que todos os homens se salvem. E para tanto, Deus estabeleceu um plano de salvação. E qual é este plano de salvação? Plano de salvação por intermédio do Senhor Jesus. E ele prometeu lá no Antigo Testamento por diversas vezes que enviaria ao mundo o Salvador, o Libertador, o Messias. Então o plano de Deus era enviar o seu Filho ao mundo para que ele salvasse o mundo. Mas, para que o seu Filho viesse ao mundo, ele precisava nascer em uma família. Ele precisava assumir por completo a condição humana. E, para tanto, ele precisava ter uma família humana. E esta família humana deveria pertencer a uma nação, deveria pertencer a um povo. E era muito importante que este povo em que o Messias nascesse fosse um povo que tivesse uma história diferenciada com Deus. E para tanto, Deus criou este povo para que deste povo viesse o Messias. Então veja, a criação de Israel, a criação da nação de Israel aconteceu para que por ela o Messias viesse. Podemos dizer que a razão da existência do povo de Israel é para que Israel trouxesse o Messias ao mundo. Então, lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis capítulo 12, Deus chamou um homem chamado Abrão. Até então não era nem Abraão, era Abrão. E diz para Abrão: Abrão, eu escolhi você e a partir de você, da sua descendência, eu quero trazer uma bênção que vai alcançar todo mundo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja, o projeto de Deus nunca foi apenas para os judeus. Quando ele chamou Abraão, ele disse que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Então, Abraão, eu tenho um plano de salvação para todo mundo. E este plano passa pela sua descendência. Ou melhor, entre os seus descendentes nascerá um que sairá o Salvador, que trará a salvação para todos os homens. Que vai trazer essa possibilidade de salvação para todos. E ele vai vir da sua descendência. E aí, todo o Antigo Testamento, daí para frente, conta a história deste povo. Então, por que o povo de Israel é um povo central na história bíblica? Porque é o povo que traria o Messias ao mundo. Então, quando a Bíblia está contando a história do povo de Israel, a preocupação final não é apenas o próprio Israel. A preocupação final é a salvação que seria proclamada a todo o mundo. O Salmo 65, é importante que depois você dê uma olhada lá no Salmo 65, o salmista deixa isso bem claro. Ele, como judeu, ele diz na sua oração: Senhor, resplandeça os teus olhos sobre nós, sobre a nossa nação, sobre o nosso povo de Israel, para que todas as extremidades da terra conheçam que o Senhor é Deus. O salmista ele tinha plena consciência disso. Leia lá o Salmo 65. Nós queremos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor olhe para nós,
para que a gente possa ser bênção para toda a nação, para que todas as extremidades da terra conheçam quem é o Senhor. E é justamente esse o plano de Deus. Escolheu uma nação para que essa nação trouxesse o Messias e esse Messias trouxesse a bênção, a possibilidade da salvação para todas as pessoas. A salvação, então, o plano de Deus era um plano que visava toda a terra, desde o princípio. E para isso surgiu a nação de Israel. Então, o objetivo de Deus em criar a nação de Israel e toda a história do Antigo Testamento a respeito da nação de Israel é isso, é o Messias que está em vista. É a nação que traria o Messias ao mundo. E por causa disso, a nação de Israel recebeu uma série de estatutos, uma série de regras, uma série de leis específicas. Ela tinha que ser uma nação santa, ela tinha que ser uma nação separada, ela tinha que ser uma nação com um tipo diferente de relacionamento com Deus, porque não era uma nação qualquer. Veja, não é que Deus queria apenas essa nação, não, ele queria que essa nação fosse um canal de bênção para todas as outras nações. E no Antigo Testamento a gente conhece toda essa história da nação de Israel. E entre os aspectos desse relacionamento de Deus com Israel, Deus propôs um pacto com Israel. Deus propôs uma aliança com Israel. E essa aliança já foi proposta lá em Abraão. Abraão foi o patriarca, foi a partir de Abraão que veio. Quando Deus chamou Abraão, ainda não existia a nação de Israel. Abraão sequer tinha filhos. Ele diz, dos seus descendentes vai vir uma grande nação, vai ser uma nação grande. E quando Deus chama Abraão, e Abraão pela fé obedece o chamado divino, Deus estabelece uma aliança com Abraão e diz, olha, eu tenho um trato que é um trato com a sua descendência, Abraão. E eu quero saber se a sua descendência vai honrar o meu pacto. E dos aspectos desse pacto, Deus diz para Abraão, Abraão, vai ter algo que eu peço para que todos os seus descendentes do sexo masculino façam. Vocês terão uma marca no corpo, que é a circuncisão. A circuncisão ela será feita sempre ao 8º dia após o nascimento. E todos os homens que nascerem na sua família receberão a circuncisão. Quando um pai uma mãe, aceitarem fazer a circuncisão do seu filho, é como se eles estivessem aceitando a sua parte nesse pacto que eu tenho com a nação de Israel. Esse pacto era a circuncisão, que é o corte que é realizado no prepúcio masculino. Então, todos os homens que nasciam da nação de Israel deveriam ser circuncidados. E o trato que Deus fez com Abraão é o seguinte, olha, todos eles deverão ser circuncidados e quem não for circuncidado não deve ser aceito no meio do povo. Todos devem ser circuncidados. Não for circuncidado, ele não vai poder, lá depois na frente Deus estabeleceu isso, diz, quem não for circuncidado não poderá celebrar a Páscoa, que é uma celebração central para os judeus, que foi estabelecida lá no livro do Êxodo, não vai poder participar de nada que tenha a ver com a nação de Israel. A circuncisão, então, era um sinal, inclusive, que era praticado, não era algo incomum naquela época, né? E o fato de ser uma marca no órgão reprodutor tem a ver com essa questão da continuidade da geração. Então, há todo um significado que fazia bastante sentido no mundo antigo, a circuncisão. Então veja, esse era o pacto, era uma marca no corpo. No mundo antigo era muito comum isso também em outras religiões, a questão da marca no corpo. Lembre-se, por exemplo, que lá no livro de Levítico, Deus proíbe a nação de Israel de fazerem marcas no corpo. Por quê? Em várias religiões, quando uma pessoa se entregava a determinado Deus, era feita uma marca nele.
um selo, né? Um selo de propriedade àquele Deus. E aí Deus disse, não, vocês não serão de outros deuses, vocês serão meus. Então não façam nenhuma marca no corpo, porque a marca representa, identifica que vocês pertencem a outro Deus, e vocês não pertencem a outro Deus, vocês pertencem a mim. E a marca, no caso dos israelitas, era a marca da circuncisão. Inclusive, na semana passada, na lição dos jovens, você pode até encontrar aqui no canal a lição que foi ministrada pela missionária Rose Sotero na semana passada. A lição dos jovens da semana passada tratou justamente sobre essa questão da circuncisão, lá em Josué capítulo 5, quando todo o povo de Israel daquela geração teve que se circuncidar no mesmo dia, porque eles, no período em que estavam no deserto, não fizeram a circuncisão. E ali houve uma renovação do pacto. Josué capítulo 5. É uma passagem bastante interessante que tem relação com o que nós estamos falando aqui. Bom, mas eu falei tudo isso a respeito da circuncisão. Essa circuncisão ela se tornou algo extremamente sério na história de Israel. Você encontra, por exemplo, lá no livro de Êxodo, no capítulo 4, o episódio em que o próprio Moisés não fez a circuncisão do seu filho antes de ir para o Egito libertar o povo, e a mulher de Moisés teve que fazer a circuncisão do menino às pressas, porque Moisés estava prestes a ir libertar o povo. E então isso virou um pacto, e inclusive essa expressão incircunciso passou a ser uma expressão que os judeus passaram a usar para se designar aos outros povos. Lembre-se, por exemplo, quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, e uma das coisas que Davi diz para o gigante Golias, ele diz, seu incircunciso, você está insultando o Deus de Israel. Quem é você para falar alguma coisa do Deus de Israel? Seu incircunciso. Ou seja, o incircunciso era aquele que estava fora, é aquele que não fazia parte das promessas, que não estava incluído no pacto, né? Era alguém totalmente externo à aliança que Deus havia estabelecido com Israel. Então, veja, todo esse é o contexto da circuncisão que o apóstolo Paulo trata aqui na sua carta aos Efésios. Bom, e qual é o grande problema? Então, a partir de então, já que a nação de Israel tinha a circuncisão, e não apenas a circuncisão, mas uma série de outros elementos que faziam parte desse trato que Deus tinha com a nação de Israel, a partir de um determinado momento, Israel passou a dividir o mundo em duas partes, os judeus e os outros. Né? Então, só tem os judeus e tem os outros. E como eram chamados os outros? Os outros eram chamados de gentios. Então, quem são os gentios? São as gentes. O significado da palavra gentil é isso. São as outras gentes. Os gentios. Então tem os judeus, que são o povo de Deus, e os gentios. Mas lembre-se que o propósito original de Deus, que ele já disse lá para Abraão lá atrás, é de que ele queria salvar a todos. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. No entanto, no decorrer da história bíblica, em determinados momentos, Israel passou a se distanciar cada vez mais dos outros povos, a tal ponto de desconsiderar, como os outros povos não eram o povo da aliança, os judeus criaram uma série de elementos, uma série de tradições, uma série de práticas que, de certa forma, excluíam os gentios. Bom, já estava determinado na lei que os gentios não poderiam participar das festas judaicas, a não ser que se tornassem prosélitos, ou seja, que eles também se circuncidassem. Né? Mas fora isso, eles estavam, de fato, fora daquele pacto todo que havia sido estabelecido. E então, na época em que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios, havia uma demarcação muito bem construída, uma demarcação que foi construída no decorrer de séculos entre judeus e entre gentios.
E os judeus eles seguiam à risca todos os elementos cerimoniais, todas as coisas que eram prescritas para eles. Mas parece que em determinado momento, os judeus de uma forma geral acabaram perdendo o sentido, o significado daquilo. Então por que os judeus se circuncidavam? A circuncisão era a resposta humana ao pacto divino. E qual era o pacto divino? Que daquela nação sairia o Messias, que traria a bênção para todo o mundo. O sentido da circuncisão era isso. Era quando o judeu aceitasse circuncidar o seu filho, ele estava dizendo: Senhor, eu concordo com o teu plano. E a minha nação está dentro do teu plano e eu quero entrar nisso, eu quero participar disso, eu faço a circuncisão. Então a circuncisão ela apontava de certa forma para essa esperança do Messias. Porém, parece que em determinado momento as coisas passaram a ser focadas muito mais no ato, na prática, do que no sentido que estava por trás daquela prática. Tanto é que o próprio Messias veio ao mundo e ele foi rejeitado pela nação, pelos judeus. O próprio Messias, que era o objetivo final de todas as festas, de todas as tradições, o objetivo final da própria circuncisão, ele se manifestou e ele foi rejeitado. E além do próprio Messias ter sido rejeitado, criou-se então esse muro de divisão entre judeus e gentios, que é o assunto que nós vamos estudar na próxima lição. Então hoje, Paulo está falando sobre isso, sobre o que significava ser considerado um gentil naquela época. Quando um judeu falava a respeito do gentil, o que é que ele queria dizer? Veja, aqui cabe um parênteses muito importante. A gente fala que os judeus rejeitaram, mas logicamente a gente precisa se lembrar que os primeiros membros da igreja primitiva eram judeus, que o próprio Senhor Jesus era judeu, que os seus discípulos eram judeus, que os primeiros seguidores, onde começou a igreja, foi em Jerusalém. Ou seja, isso não quer dizer que 100% dos judeus tinham rejeitado. A posição oficial da nação foi rejeitá-lo. Mas, obviamente, o trabalho da igreja começou entre os judeus e depois se estabeleceu aos gentios, por intermédio, inclusive, do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi uma peça fundamental em levar o evangelho aos gentios também. Ele é considerado o apóstolo dos gentios. E o Novo Testamento conta todo esse processo em que o Evangelho passou a ser pregado aos gentios. E justamente isso que Paulo expressa aqui na carta aos Efésios. Nós já estudamos nas lições anteriores e Paulo diz aqui do mistério que esteve oculto anteriormente e que Deus revelou em Cristo. E qual é esse mistério, segundo o que o apóstolo Paulo apresenta aqui na carta aos Efésios? O mistério é de que não há distinção entre judeus e gentios. Depois do momento em que Cristo veio ao mundo, o objetivo, o plano de Deus para a nação de Israel foi alcançado. O objetivo da nação de Israel era trazer o Messias ao mundo. O Messias se manifestou. O plano de Deus, por mais que a nação de Israel tenha sido uma nação rebelde, o plano de Deus foi concluído. Deus estabeleceu esse plano e esse plano foi concluído. O Messias veio ao mundo por intermédio da nação de Israel. E já que o Messias veio ao mundo por intermédio da nação de Israel, a outra parte daquilo que Deus havia feito para Abraão passa a acontecer. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A mensagem desse Messias passa a ser enviada para todas as famílias da terra. Como? Agora não mais por intermédio da nação judaica, como um grupo étnico, mas por intermédio de um novo grupo, que é chamado de igreja. E quem é que faz parte dessa igreja? Só quem é parte de um único descendente, que é Abraão? Não. Da igreja faz parte tanto judeus quanto gentios. E Paulo diz que o mistério que é revelado em Cristo é justamente esse, de que judeus e gentios não há distinção entre eles. Em Cristo, tanto judeus quanto gentios são um só.
E nós vamos discutir isso melhor na próxima lição, né? Nessa nova posição em que os gentios foram realocados a partir do Senhor Jesus. Então hoje nós estamos falando sobre a condição anterior dos gentios, o que era ser considerado gentil então naquela época. Então vamos dar a palavra ao apóstolo Paulo. Veja como é que ele se refere a essa situação. Está em Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12. Na realidade são dois versículos que nós vamos estudar, que são esses dois versículos em que Paulo fala dessa condição anterior dos gentios. É o título da lição, a condição dos gentios sem Deus. Então Efésios capítulo 2, versículo 11, ele diz: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eram gentios na carne. Portanto, então, o portanto está fazendo ligação com o versículo anterior, o versículo 10 que nós estudamos na lição passada. Só para relembrar você, no versículo 10, Paulo diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus está falando, ou melhor, Paulo aqui está falando sobre a nossa condição atual em Cristo. Então estava todo mundo maravilhado, lembrando dessa condição atual em Cristo, feliz. Aí Paulo diz: opa, mas lembre-se de uma coisa. Portanto, lembrem-se de uma coisa. Lembrem-se que isto não veio por mérito de vocês. Lembre que a maior parte dos leitores do apóstolo Paulo eram gentios. E lógico, não era por mérito nem dos gentios e nem por mérito dos judeus. Tanto gentios quanto judeus são salvos pela graça, única e exclusivamente pela graça de Deus. Mas Paulo está dizendo o seguinte: olha, mas lembrem-se de que o fato de vocês terem sido incluídos nesta promessa foi um ato da graça de Deus. Por quê? E agora ele está se dirigindo especificamente aos gentios, né? Na maior parte da carta é um discurso que vale tanto para judeus quanto para gentios. Mas nesses dois versículos especificamente ele está se dirigindo àqueles que não eram judeus. Ou seja, o judeu ele já nascia imerso dentro das promessas, dentro dessa cultura, já era circuncidado quando nascesse, ouvia durante toda a sua vida as histórias a respeito de Abraão, a respeito de Moisés, a respeito de Davi, estava inserido nessa história sagrada desde lá do Antigo Testamento. Agora ele está falando para os judeus, ou para os gentios, que não tinham nada disso e que agora faziam parte da igreja. Ele diz: olha, lembrai-vos de que vocês, no outro tempo, eram gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Veja que coisa interessante. Ele diz: vocês tinham um rótulo. E qual era o rótulo de vocês? O rótulo de vocês era incircunciso. Então o judeu ele olhava para você e te chamava de incircunciso. Você era chamado de incircuncisão por aqueles que tinham a circuncisão da carne, que eram os judeus. Vocês não estavam incluídos no pacto. E vocês eram rotulados pelos judeus. Os judeus diziam para vocês: vocês não são povo de Deus. Veja, Jesus certo dia disse, né, que os líderes religiosos lá da época se vangloriavam de serem filhos de Abraão, ou seja, de serem da descendência de Abraão. E aí Jesus diz: vocês estão se vangloriando à toa, porque se Deus quiser, das pedras ele pode suscitar filhos a Abraão. Então era bem isso, né? Existia esse rótulo sobre os gentios: vocês são incircuncisos. E aqui ele diz: os chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão. Você diz: mas como assim na carne? A circuncisão não era na carne, era no corpo? Veja, no próprio Antigo Testamento, a Bíblia fala de um outro tipo de circuncisão, que é a circuncisão do coração. Os profetas já chegaram a dizer isso em alguns momentos, que existiam judeus que tinham a circuncisão da carne, mas que não tinham entendido isso no coração deles. A circuncisão da carne estava feita, mas o coração não estava marcado, porque a circuncisão é uma marca na carne. E ele diz: olha, vocês estão com a marca na carne, mas não estão com a marca no coração. E Deus quer, para além da marca na carne, ele quer a marca no coração. A circuncisão feita no coração. O coração de vocês precisa estar marcado pelas promessas de Deus.
E aí Paulo diz, vocês recebiam o rótulo daqueles que tinham a circuncisão, a marca apenas na carne, que não tinham entendido a marca, a circuncisão que era necessário ser feita no coração. Eram pessoas eram circuncisos, pessoas circuncidadas, mas incircuncisos de coração, que muitas vezes falavam isso para vocês, que muitas vezes traziam esse rótulo sobre vocês, E ele diz, vocês então eram chamados de incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, que foi feita pelas mãos dos homens. Ele diz, mas vocês agora têm uma circuncisão que foi feita no coração e que foi feita pelo Espírito Santo. Mas vamos ver, usar aqui as palavras que Paulo está dizendo no versículo 12. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo. Veja, a promessa do Cristo, lá no Antigo Testamento, era uma promessa para a nação de Israel. Ainda que o Messias veio ao mundo para alcançar todos os povos, quem é que conhecia essa história? Quem é que vivia na esperança do Cristo? O Cristo aqui, ele não está se referindo nem ao nome próprio de Jesus, mas o Cristo aqui é o ungido, o Messias. O Messias. Ele diz, vocês não tinham esperança do Messias. Não tinham. A religião dos gentios não pregava essa esperança de um Messias que viria trazer a libertação para todos os povos. Essa era uma esperança dos judeus. Então ele diz, olha, vocês estavam sem Cristo, vocês não tinham essa esperança do Messias. E quando ele diz aqui antes, que eram chamados em circuncisão, dizem que os judeus, existiam judeus que falavam algumas coisas extremamente fortes a respeito dos gentios. Havia judeus que diziam que os gentios foram criados por Deus para serem combustível do fogo do inferno. Existiam judeus que se uma mulher gentia estivesse para dar à luz, que não ajudaria aquela criança a nascer. Porque os gentios eles eram apenas o povo que estava enchendo o mundo e que não tinha acesso às promessas de Deus. Então existiam às vezes uma cultura popular criada em torno dos gentios muito forte. Por isso que Paulo está dizendo, vocês viviam sem Deus, estavam totalmente excluídos, não tinham Cristo, eram separados da comunidade de Israel, não podiam participar de nada ali, eram estranhos aos concertos da promessa e não tinham esperança e viviam sem Deus no mundo. A crença de vocês era outra. Lembre que Paulo está escrevendo aqui aos Efésios, e boa parte dos irmãos Efésios, para os quais Paulo está escrevendo, anteriormente eram adoradores da deusa Diana. Lembre lá da lição 1, você pode voltar aqui na nossa playlist e assistir a lição 1 do trimestre, que nós falamos desse contexto da cidade de Éfeso, e lá existiu o templo da deusa Diana dos Efésios. E era uma religião totalmente diferente do judaísmo. Não era uma religião que pregava a esperança que seria suscitada por um Messias. Não. Então Paulo diz, olha, a condição social de vocês, a condição religiosa de vocês, era uma condição totalmente deplorável. Vocês ganharam um rótulo por conta dos judeus, que acreditavam que pelo fato de serem circuncidados na carne estavam garantidos diante de Deus e que de uma forma geral não compreenderam a ideia da circuncisão do coração, não entenderam que por trás da lei, que por trás de todas as regras, que por trás de tudo aquilo que Deus havia dado para eles existia um projeto maior, existia um objetivo maior. Então a situação de vocês era essa, era uma situação de exclusão. E veja, por mais que lá no Antigo Testamento vários personagens gentios acabaram sendo agregados à história de Israel. Você lembra-se, por exemplo, lá de Raabe, que era gentia e que entrou inclusive na descendência, na descendência do Messias, melhor, na ascendência do Messias, a Raabe.
Existiu, por exemplo, Naamã, que era sírio e foi extremamente abençoado por conta de um profeta que era um profeta de Israel. Há vários personagens. A cidade de Nínive, que foi uma cidade que se arrependeu e Deus ouviu. Então Deus já tinha demonstrado no Antigo Testamento a sua preocupação não apenas com os judeus, né, mas a sua preocupação com todo mundo. A terra é minha, disse Deus em vários momentos lá do Antigo Testamento. No entanto, o desenvolvimento dessa religião criou esse rótulo sobre aqueles que não eram judeus. Então, Paulo está falando para esse grupo de pessoas que agora estão na igreja e que anteriormente haviam recebido este rótulo que os deixava à parte de todas as promessas de Deus, de tudo aquilo que Deus poderia fazer. E como isso foi resolvido? Né? Qual foi a conclusão dessa história? Qual é esse processo para incluir os gentios no projeto de Deus? Aí é o assunto da próxima aula. Então eu quero convidar você para na próxima semana acompanhar o nosso próximo vídeo. Nós estudaremos a lição de número 7. Cristo é a nossa reconciliação com Deus, em que o apóstolo Paulo vai mostrar para nós como é que Cristo quebrou essa barreira de separação entre judeus e gentios. A barreira entre judeus e gentios era fundamental até então. E em Cristo essa barreira foi quebrada. Em Cristo não há mais judeus e não há mais gentios. Nós falaremos sobre isso na próxima semana e eu quero convidar você a participar da nossa aula. Visite então o nosso canal da EBD de Vila Perus. Se você se inscrever no canal, apertar aí no sininho, sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. E quando a nossa próxima aula estiver disponível, você já vai poder acompanhar a nossa próxima aula, que a gente sempre posta um pouquinho antes do domingo, para você já poder acompanhar, inclusive antes de chegar o domingo, se esta for a sua vontade. Que Deus possa te abençoar. É maravilhoso podermos passar aí por esses textos bíblicos, acompanhar toda a carta aos Efésios. Temos certeza que até o final deste trimestre aprenderemos muito com essa carta aos Efésios. Eu quero, nesse instante, orar por você e com você. Amado Deus, glorioso Pai, nós te louvamos e te engrandecemos, Senhor. Muito obrigado pela vida deste teu servo, dessa tua serva, que está nos acompanhando agora, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos ouvir a tua palavra e aprendermos com ela. Que o teu nome continue a ser glorificado em nossas vidas, que o Senhor possa nos dar paz, que o Senhor possa nos dar esperança, que o Senhor possa nos dar tranquilidade para passarmos por todo este processo da pandemia, glorificando a Ti e aprendendo, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. É o que nós queremos lhe pedir, Senhor, para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Que Deus possa te abençoar. Um forte abraço.